Olá, boa tarde. Está começando mais um NT Sul aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesse começo de semana. Na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás. E ela vai trazer respostas para algumas perguntas, para reclamações dos nossos telespectadores. E você vai ver também. Cachoeira do Sul produziu menos soja nessa safra. A área plantada foi maior. O problema foram os efeitos da estiagem. A gente vai conhecer a Luna, uma cachorrinha com gravidez psicológica que há quase 2 anos adotou e amamenta uma gatinha. O intenso instinto maternal que a Luna tem com a Nina não é comum, mas acontece. Eu acho que ela não tinha mãe, né? Porque nós pegamos ela largada, né? Aí ela começou a mamar. No quadro Dor Aqui, Dor Ali, o fisioterapeuta William Rosa fala da escala de dores. Tem dores que derrubam, né, gente? E na entrevista do dia, o nosso assunto é o retorno do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. E atenção, tem vagas aqui no campus de Cachoeira do Sul. E como você já sabe, o NT Sul tem aquele espaço generoso que é sempre reservado para você. Pode aí mandar a sua mensagem, pode mandar a sua informação, um recado, uma reclamação, uma boa notícia. A gente gosta delas também. Nosso número é o 51997697129, número do WhatsApp aí para você. Ou você pode comentar nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E a gente começa o telejornal NT Sul falando sobre a crise das finanças da Prefeitura de Cachoeira do Sul e especialmente sobre o comprometimento da folha, percentualmente. Por isso, nós estamos recebendo aqui Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa acompanhando a gente nesse NT Sul e desejando já que a sua semana seja uma semana bem bacana, né? Mas a gente começa com uma notícia importante, preocupante para os cachoeirenses, né, Daniel? O prefeito José Otávio Germano concedeu uma entrevista hoje pela manhã à Rádio GVC-FM aqui de Cachoeira do Sul, anunciando cortes na composição aí dos servidores da Prefeitura Municipal, preocupados justamente com o comprometimento financeiro da folha de pagamento aqui de Cachoeira do Sul. A folha já está num limite preocupante, no limite prudencial, que é o que a gente costuma falar muito seguidamente aí de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e está quase alcançando o limite legal, já está em 53% e o limite legal é de 54%. Portanto, o prefeito anunciou agora um corte que não é mais um pedido, como ele mesmo já havia dito, que vinha solicitando ao seu secretariado para que reduzissem as despesas, reduzindo hora extras, novas contratações. Então agora ele está determinando de cima para baixo, que seja então feito esse corte. São 45 CCs que serão demitidos e 50 funcionários que são concursados que terão as suas funções gratificadas cortadas. Então não tem mais negociação, não tem mais pedido. Ele disse que já negociou demais e que agora vai cortar direto na carne, Daniel. Pois é, inclusive a gente noticiou, né, até algumas semanas aqui, aquela informação de corte de horas extras, né? Exatamente. Havia determinação de que as horas sem autorização estavam interrompidas, né? Quem eram os responsáveis, os diretores, secretários não tinham mais autonomia para isso. Então agora vem esse corte de cargos em comissão e também as funções gratificadas. Para quem está em casa entender, por exemplo, toda segunda-feira a gente tem o quadro, que daqui a pouquinho a Thelma vai responder perguntas dos telespectadores, tem muitas demandas por serviços públicos, construções, obras que precisam andar e aparentemente está faltando recurso, né? Então, qual que vai ser o impacto do ponto de vista dessas pessoas, desses funcionários públicos? Ou o que são os cargos em comissão e essas pessoas que têm as funções gratificadas? Qual que vai ser o impacto disso, do trabalho dessas pessoas no dia a dia do oferecimento do serviço público? O prefeito está bem ciente disso, né? E durante essa entrevista ele não poupou a responsabilidade sobre esse efeito para o serviço público, para a comunidade. Frase dele: eu sei que a prestação de serviço vai ficar muito mais ruim. Porque, de fato, o que acontece? Como o Daniel mesmo falou, as demandas que a gente recebe é principalmente na precariedade da prestação de serviço. Quando reduz a mão de obra, quando reduz o comprometimento desses funcionários na prestação de serviço, acaba efetivando, de fato, a precarização do serviço lá na ponta, que é no consumidor, que é no cachoeirense que
que precisa do serviço prestado, que não recebe esse serviço. Por quê? Porque falta mão de obra, porque não tem hora extra paga, porque não tem o serviço concluído, porque falta mão de obra, porque falta servidor. E agora vai faltar ainda mais com esse corte de serviços, com esse corte de mão de obra, perdão, que não efetiva o serviço. O prefeito está ciente disso, mas está preocupado com a responsabilização administrativa, que ele pode ser penalizado por conta disso. Quando há um comprometimento para além desses 54%, é o prefeito que paga com uma penalização por conta da lei que responsabiliza os prefeitos quando eles excedem esses 54% de comprometimento dos recursos públicos, porque há uma lei que determina que é preciso ter responsabilidade com o dinheiro que é público, que é um dinheiro que é nosso, que é um dinheiro que é dos recursos que nós pagamos por impostos. Então não é um dinheiro que pode ser cuidado de qualquer forma. Existe uma lei que controla de perto de que forma esses recursos são empregados. Então agora o prefeito determinou que vai ter uma economia aí na ordem de R$200 mil com esses cortes, tanto nos CCs quanto nos FGs. Daniel, ele disse ainda que sabe que, embora tendo de cortar na carne, não vai comprometer nem o pagamento de salários, nem o pagamento do 13º, nem o pagamento do FAPES, embora a gente já tenha informado aqui, inclusive, que tem 3 meses de contribuição patronal atrasadas do FAPES e nem dos principais fornecedores, o que significa que alguns podem ficar para trás. Há o risco, né? Existe esse risco, sim. E a gente vai continuar certamente acompanhando o assunto importante, finanças públicas, finanças da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Bom, minha gente, toda segunda-feira aqui no NT Sul a gente recebe um repórter para tirar a sua dúvida. Você que está em casa nos acompanha, no dia a dia vivencia aquelas dificuldades, às vezes, de questões estruturais, percebe situações, manda sua pergunta para a gente e na segunda-feira, então, um repórter aqui responde. Hoje, a tarefa é da Thelma Tomás. Vamos, então, responder o povo, Thelma? Vamos lá. Lembrando, né, para você que está em casa, o nosso WhatsApp para você também fazer a sua pergunta, fazer a sua sugestão aí de uma reportagem, sugerir algum tema para a gente, 51997697129. Então, vamos aqui para a tela, vamos ver o que o povo quer saber. Neila Maria de Freitas, aqui na rua 24 de Maio, tem uma casa abandonada em situação absurda, juntando lixo e servindo de moradia para moradores de rua, pessoas em situação de rua, que usam o espaço durante a noite. Qualquer pessoa que ocupe aquela casa está colocando a vida em risco, pois tudo está desabando. E eu acredito que a gente tem uma foto aqui que a Neila compartilhou, né, Thelma? Uhum. Já na tela aqui, então, a foto. Aqui dá pra gente ver que o telhado ali baixou, tem risco iminente de queda, né? Sim. Muita sujeira. Fora a sujeira que está no fundo ali do pátio. Eu passo por essa rua e quando eu vou para casa, e realmente, assim, a casa está numa situação deplorável, a estrutura está toda cedendo e tem muito lixo no pátio. É realmente preocupante a situação e, eventualmente, eu já observei que tem até roupa pendurada no pátio. Então, eu imaginei que tivesse alguém que morasse, embora todo o risco que a Neila relatou, e realmente, assim, é uma situação de risco para qualquer pessoa que tentasse morar ali, né, Daniel? Fui buscar respostas e a informação que eu obtive é que existe até uma ação no Ministério Público tramitando pelo seguinte: a Brigada Militar fez um levantamento de todos os imóveis que estão abandonados nas ruas centrais da cidade, que viraram ponto de referência para tráfico ou para moradores em situação de rua ou até para marginais que estão se acobertando nesses lugares, que de alguma forma se ocupam desses espaços que oferecem alguma estrutura para que eles se escondam ou até que transformem em residências. Esse levantamento foi encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público está em contato com os proprietários desses imóveis para que eles sejam responsabilizados pelo abandono e decorrentes danos em função desses locais terem sido ocupados para esse tipo de cometimento de crime. A Prefeitura Municipal também informou que já está em contato com o proprietário desse imóvel especificamente por conta da questão ambiental e do risco sanitário em função de animais e até focos de dengue que podem ter sido localizados ali. Em tramitação tá esses dois processos, ainda não tem um retorno, uma previsão, mas que já estão sendo tomadas algumas medidas que em breve deve-se ter um retorno aí, então. Essa é a resposta que a gente tem para dar para a Neila, que alguma medida já deve
ser tomada nos próximos dias, alguma ação já deve ser feita aí diretamente nesse imóvel e outros imóveis também já estão na mira do MP. E a gente chama atenção, né, Thelma, com essa questão aqui para proprietários de imóveis que eventualmente tenham aí um imóvel nessa situação. De repente teve ali alguma situação judicial, não foi vendido, o tempo foi passando, né? Há um risco, inclusive, para o proprietário. Então, com certeza, prestar atenção aí, porque as condições têm que ser mantidas. Pode ter daqui a pouco um problema maior, né? Com certeza, porque tem muitas questões de lead familiar, né, que tem que fazer abertura de inventário, isso vai se estendendo, mas isso não é razão para deixar em situação de abandono, né, Daniel? Esse é o ponto, que é um risco para a sociedade como um todo aí dentro de uma cidade, né? Com certeza. Vamos adiante aqui, tem mais perguntas dos nossos telespectadores. O Walter Vianney Saavedra gostaria de saber como está a situação da creche da Bom Retiro. A prefeitura começou uma reforma que não foi concluída e está tudo abandonado aqui, diz o Walter. O Walter mandou mensagem para a gente no Facebook, mandou essas fotos. A gente vai dar uma olhadinha aqui no que o Walter compartilhou com a gente. Então dá para a gente ver aí, teve a pracinha, né, brinquedos que foram colocados, já enferrujou, infelizmente. Recurso que se perde, né? A gente lamenta sempre quando essas obras são interrompidas e o tempo vai consumindo aí recurso público e a gente não vê a obra avançar e ninguém acaba usufruindo daquilo que se tinha uma expectativa que avançasse, né? A Secretaria Municipal de Educação enviou a seguinte resposta: a empresa responsável pediu reequilíbrio financeiro e o pedido foi analisado pela Procuradoria e está por ser liberado no gabinete do prefeito. Assim que tiver essa liberação, então, eles vão retomar o trabalho. Em outras palavras, quer dizer que a empresa não conseguiu obter o recurso financeiro suficiente para dar continuidade na obra. São empresas que se habilitam para tocar uma obra e, de repente, não tem mais os recursos, não tem grana para tocar até o final a obra, precisam de um prazo para se reestabelecer financeiramente e, em função dos contratos, existe essa cláusula que permite isso. A empresa para por um tempo e retoma, mas, infelizmente, às vezes os prazos são longos e acontece o que a gente está vendo aí, a obra abandonada por um período, né, Daniel? Então, de prazo objetivo, por enquanto, não tem? Nenhum. Infelizmente, não. Infelizmente, a notícia não é boa, então, para o nosso telespectador aí que questionou, né, sobre a creche. Quem mais? Temos mais perguntas aqui. Vamos trazer respostas aos nossos telespectadores. Edília Cândido. Gostaria de castrar minha cachorrinha. Como faço? Tenho filhotes para doar também. Sabem me orientar como proceder? E aí, Thelma, o que podemos dizer para a Edília? Essa é uma das campeãs, né, Daniel? Semana sim, semana não, a gente tem perguntas sobre doguinhos e gatinhos que precisam ser castrados ou que querem ser doados. Por isso que os proprietários, né, os tutores querem doar. A questão da castração é a seguinte: a gente tem o castramóvel finalmente funcionando, mas ele está fixo num bairro, né, numa localidade, por enquanto é destinado só aos moradores do Cristo Rei, e o pessoal do Cristo Rei vai ser atendido só no turno da tarde, são castrações limitadas. O castramóvel, embora móvel, não está móvel, ele vai ficar ficou castra fixo. Ele está situado só atendendo a comunidade do Cristo Rei mediante atendimento, é só no turno da tarde. E ele beneficia apenas moradores dali da localidade que são beneficiados pelo cadastro único. E vai ser todo o pessoal que tem esse benefício do governo federal, não é para toda a comunidade. Então a prioridade, e aliás, a prioridade não, o público-alvo do castramóvel é só para beneficiários que têm renda mínima, né? O pessoal que é público-alvo dos programas do governo federal. Se tu não tem cadastro único, tu não pode castrar teu animal pelo castramóvel. As castrações são só para pessoal de baixa renda. A outra informação que ela fala sobre a doação, tu tem que procurar, de repente, a Secretaria do Meio Ambiente e te cadastrar, te habilitar, ver se tem alguma feirinha dessas de doação para ofertar o teu animal, senão a responsabilidade é tua. A base é sempre essa, né, Daniel? Teu animal é tua responsabilidade. Se tu se o teu animal teve filhotes, tu vai ter que dar conta, porque esse é o princípio, a legislação fala sobre isso, inclusive. Todo e qualquer animal que tu tens é da tua responsabilidade. Abandono, doação, é tudo contigo. A gente, quando tem um animalzinho, é que nem filho, a gente não sai distribuindo por aí. Então, uma das alternativas é tentar ofertar ele numa feira de adoção,
né, essas que são promovidas pelo SEMPRE, pela Secretaria do Meio Ambiente. Se tu não for beneficiário do cadastro único, Edília, aí não tem nem como fazer a castração pelo castramóvel, daí tu tem que procurar uma clínica particular e fazer a castração por tua conta. Então, reiterando, né, Thelma, nesse momento o castramóvel está fixo no DVS e atendendo a população do Cristo Rei, aqueles que se enquadram, né, no cadastro único. E tem que fazer esse cadastro prévio na Secretaria do Meio Ambiente para poder aguardar a tua chamada de acordo com a fila lá, que já tem um número de cadastros prévio feito. Tem que esperar. Muito bem. Vamos adiante aqui? Temos mais perguntas? A última da fila agora. A última? Então vamos lá. A Adriana Bulsin está perguntando. Fui tirar umas fotos no meu casamento num dos pontos turísticos de Cachoeiro, o famoso Chateau d'Eau, e me apavorei com a sujeira e o descaso. Ela cita que o prefeito e não cuidar desse monumento. Então ela achou muita sujeira ali no Chateau d'Eau. A gente que acompanhou toda a revitalização, naquela época que a Corsã adotou o monumento e tal, que foi feita essa parceria com o Estúdio Saraçá, viu como ficou lindo, tinha água, tinha linfa, estava tudo lindo, maravilhoso. Quando passa por ali, realmente fica chocado com a situação. O que aconteceu? Durante um período teve ali a revitalização, a gente viu o Chateau d'Eau a pleno funcionando, tinha água, tinha luzes, enfim. Na mudança de governo, teve um período em que começou a vazar a parte interna do Chateau d'Eau, se viu que tinha uma infiltração. O Estúdio Saraçá foi chamado novamente para fazer uma reavaliação, se percebeu que tinha algumas questões que precisavam ser revistas e essa revitalização passava por um investimento financeiro e por conta disso a revitalização não avançou. Não tinha dinheiro para fazer esse investimento, tinha que fazer uma captação nova de recursos, tinha que ter uma contrapartida da prefeitura e fecha justamente com a notícia que a gente trouxe agora na abertura do jornal. Não há recursos e por isso a revitalização não avançou. É uma tristeza passar por ali e ver que não tem água, que está descascando, que está na mesma situação de quando a gente mostrou antes da revitalização. O Chateau d'Eau de fato está abandonado, mas frente a todas essas situações que a gente vem mostrando aí da falta de medicamento, da falta de investimento em praça, de uma série de outras coisas, ele ficou relegado a segundo plano e não tem previsão para essa revitalização acontecer, porque não tem dinheiro. Falta dinheiro. Muito bem. Aí. Thelma Tomás respondendo ao vivo para a gente aqui os questionamentos dos telespectadores e meu convite para você que está em casa. Tem aí uma pergunta, algo que acontece onde você está, que você gostaria de uma explicação? Mande para a gente aí o seu questionamento. Toda segunda-feira um repórter ou uma repórter por aqui, né, Thelma? Isso aí. Justamente para responder essas questões aos nossos telespectadores. 51997697129 é o número do WhatsApp. Thelma, muito obrigado pelas informações. Boa semana mais curtinha, dá até uma alegria, né? Tem feriado. É verdade. Com certeza a gente vai ver esse quadro crescer cada vez mais, né? Agora com esse enxugamento na prefeitura, a gente infelizmente deve ter uma demanda muito maior de problemas para resolver aqui, para trazer de resposta, mas esse é o nosso compromisso, né, Nunes? Então vamos aproveitar essa semana curta, dar uma descansada nesses 2 dias aí, porque a demanda segunda-feira com certeza vai ser pesada, para o próximo que vai estar aqui segunda-feira respondendo para ti e para os telespectadores. Boa semana para quem está em casa. Obrigado, Thelma, pelas informações. Tchau, tchau. Bom, e agora é hora de matéria fofinha aqui no NT Sul. A história que vem aí derruba aquele tabu de que cães e gatos são inimigos que não convivem pacificamente. A gente vai conhecer a Luna, uma cachorrinha com gravidez psicológica que há quase 2 anos adotou e amamenta uma gatinha. Só quem gosta de animais sabe a delícia que é ser recepcionada com uma festa literalmente animal. Foi desse jeito que a Luna nos recebeu junto com sua tutora, a Ieda. Calma, garota. Gente, vou mostrar para vocês e contar a história da Luna, uma doguinha de pouco mais de 2 anos que adotou uma gatinha e dá de mamar para ela todos os dias. Vou contar essa história para vocês e apresentar para vocês também a Nina, a filha postiça dessa cadelinha. É uma gata. Ah, lindona. É uma gata. A euforia, a agitação e receptividade da Luna se contrapõe ao comportamento arredio e desconfiado de outro pet da casa, a Nina, uma gatinha de cerca de 1 ano e meio. Quando juntas, até parece que brigam, mas logo se vê que, apesar do mau humor da felina, o relacionamento entre elas é bem pacífico. Isso porque vai muito além de uma simples amizade e convivência entre bichos de raças diferentes.
Esse registro é da chegada da Luna na família, ainda filhotinha, há cerca de 2 anos. 7 meses depois, uma gatinha de rua, cheia de pulgas e machucada, também entra para a família. A acolhida da Luna, a filhotinha recém-chegada, não poderia ter sido melhor. E foi assim que, em pouco tempo, as duas se tornaram parceiras e a gatinha foi se desenvolvendo rapidamente sob a proteção e cuidados da Luna. Desde o início ela aceitou a gatinha? Desde o início. Ela cheirava ela até o ponto dela querer ir mamar nela, porque eu acho que ela não tinha mãe, né? Porque nós pegamos ela largada, né? Aí ela começou a mamar. E sempre teve leite desde o início? Sempre teve. No início, assim, eu acho que ela dava meio rosnadinha, assim, sabe? Mas depois começou a dar mamar. A gatinha pedalava e roncava. E eu digo, mas não é possível que ela tá dando mamar. E aí um dia eu olhei e estava saindo leite da tetinha. E aí eu tava mamando. Já faz quase 2 anos isso? Quase 2 anos. Aí ela tem bastante leite, a gente vê. Tem bastante leite. Sai leite mesmo, assim. E a gatinha fica pedalando e ronronando. E tu tem outros gatinhos em casa, nenhum deles mais mama? Na verdade, eu tenho uma com 22 anos, uma gata velhinha que foi na casa aqui, quando fez a casa. Uhum. Essa, ela entrava dentro de casa, mas a Luna botou ela, quis morder ela esses dias, com ciúme da Nina. Protegendo a cria. Aham. A cria postiça. E as outras, nenhuma entra mais dentro de casa, só a Nina. Ela tomou conta, sabe? É só a Nina que tomou conta. O intenso instinto maternal que a Luna tem com a Nina não é comum, mas acontece. E segundo a Maiara, que é veterinária, o incomum desta situação é o longo período de mais de 1 ano e meio de lactação da cadelinha. É bem difícil tu ver, principalmente uma canina, assim, amamentando uma felina, até pelo tempo, né, que é um tempo maior, assim, nunca tinha visto acontecer por tanto tempo, assim, então não é uma coisa comum de ver todos os dias, né. A questão, como que se enquadra isso dentro da medicina veterinária? Se enquadra como uma gravidez psicológica, né? Que como essa canina nunca teve filhotes e daí essa fêmea tá produzindo leite para amamentar essa gata, né? Na real é um instinto maternal, né? Que acabou auxiliando essa gatinha a sobreviver, digamos assim, porque de repente sem o leite não teria, né, se desenvolvido. Então é uma coisa bem curiosa mesmo esse instinto maternal que a fêmea teve, né? A cadelinha teve com essa gatinha, né? E até que ponto isso é saudável para a cadelinha tanto tempo amamentando? A gente teria que avaliar, né, trazer assim para fazer uma avaliação, ver como é que tá a questão reprodutiva dela, né, se tá tudo certo. Por regra, gatas e cadelas, quando têm filhotes, amamentam em torno de 2 meses, até que os filhotes iniciem o consumo de outros alimentos ou ração, além do leite materno. É um período de transição em que, naturalmente, os filhotes reduzem as mamadas e a falta de estímulo nas glândulas mamárias induz a redução gradual na produção do leite. O caso da Luna e da Nina tem seu encanto, mas é uma situação que merece atenção. Há algum tempo, a Ieda pensa em castrar a Luna, mas teme que o fato dela estar produzindo leite e amamentando possa ser impeditivo ou ter alguma consequência. E ela não está errada. É curioso ela estar tanto tempo assim amamentando, né, sem estar grávida, sem estar, né, gestante e também uma fêmea felina que já está grande, né, com 2 anos. Então, o ideal seria mesmo trazer para uma avaliação, ver se haveria possibilidade de castrar também, né, porque esse estímulo hormonal muito prolongado às vezes pode ter algum problema depois no futuro, né? É possível algum efeito colateral? Isso, com o tempo. Então é bom sempre a gente avaliar para ver se está tudo ok, se a gente pode castrar ela, né? E eu acredito que elas não vão se distanciar por causa disso, porque criou um vínculo de mãe e filha, né?
Muito bom, história curiosa, né? Você já tinha visto uma situação assim? A gente tem inclusive uma enquete aberta lá nos stories do nosso Instagram, em @tvcachoeira. Dá uma passadinha lá, conte pra gente também se você já tinha visto alguma situação assim. Gente, o último sábado foi de boa ação em prol do meio ambiente aqui em Cachoeira do Sul. Mais de 70 voluntários cachoeirenses participaram do primeiro dia de limpeza do Rio Jacuí, mobilização que faz parte do mês do meio ambiente aqui no município. O lixo recolhido pelos voluntários na beira do Jacuí encheu dezenas de sacos com garrafa PET, plásticos em geral e vidro. Essa ação faz parte do mês do meio ambiente. Participaram desse mutirão diversos grupos de Cachoeira do Sul, além dos alunos do Instituto de Educação João Neves da Fontoura. Essa imagem retrata muito de como a população deixa a encosta do rio. O volume do lixo assusta. Depois de todo o trabalho, os voluntários se reuniram no final da trilha para lanchar e confraternizar pela ação em prol da nossa flora e fauna. Até sexta-feira é comemorado a Semana Nacional do Meio Ambiente. O período foi criado no Brasil em 27 de maio de 1981. O objetivo era complementar a celebração ao Dia do Meio Ambiente, instituído pela ONU. A iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil. Boa ação, né? E a gente resolveu contar hoje especificamente Dia do Meio Ambiente, dia para a gente refletir especialmente sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso planeta, com o mundo em que nós vivemos. E agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade. Queremos ouvir você. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Nas nossas lives no Facebook, no YouTube, você também pode escrever para a gente. Aliás, nós acabamos de chegar nesse fim de semana a 80 mil inscritos lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanha aí pelo YouTube, está com a gente na live. Se não está inscrito ainda, corre lá. TV Cachoeira Novo Tempo no YouTube é o nosso canal. youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bora pra telinha ver mensagens aqui do nosso WhatsApp. Olha aqui a Noemi, sou do interior, queria muito castrar minha gata. Noemi falando aí, então, do que a Thelma falou agora há pouco sobre o uso do castramóvel. Tá aí a gata, né? Fazendo pose. Obrigado, Noemi, pela participação. Boa segunda-feira pra ti aí, pra tua família, viu? Quem mais? Temos mais participações, recadinhos da nossa audiência. A Rosane, olha só o descarte de colchões e outros materiais logo após o aterro sanitário. Olha aí, é um caso clássico, né, de total desrespeito com o meio ambiente. O pessoal jogou colchão, tem outros materiais ali, parece um móvel aqui também mais à esquerda da foto. Rosane, muito obrigado, viu, por compartilhar com a gente aí estas imagens, situações que precisam terminar na nossa sociedade, né? Precisamos nos conscientizar sobre isso. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. Agora é hora de um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, Cachoeira do Sul produziu menos soja nessa safra. A área plantada foi maior. O problema foram os efeitos da estiagem. No quadro Doraqui, Dorali, o fisioterapeuta William Rosa fala da escala de dores. Tem dores que derrubam a gente, né? E na entrevista do dia, nosso assunto é o retorno do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Atenção, tem vagas no campus de Cachoeira do Sul. Intervalo é rápido, não saia daí, voltamos já já. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da sua TV Novo Tempo, 12h33. Boa tarde para você que está chegando em casa agora, ligando a sua televisão, se conectando às nossas redes sociais. Bem-vindo nesta semana que é um pouquinho mais curtinha, né? Pelo menos tem feriado na quinta-feira, tem alguns que fazem o seu feriadão e, claro, outros que precisam trabalhar até mesmo no feriado. Aqui na TV a gente tem programação, igualmente tem NT Sul no ar na quinta e na sexta-feira. Vamos falar do tempo? Vamos dar uma olhadinha agora nas imagens da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Ainda temos muitas nuvens nesse momento, já horário de meio-dia aqui, né? O sol ainda não deu as caras por Cachoeira do Sul. Em algumas outras regiões do estado até o sol já apareceu, mas por aqui, por enquanto, segue aí a nebulosidade predominando. Bom, a semana começou nublada aqui no município. Hoje pode ter sol, o sol deve aparecer, mas tem até mesmo ainda alguma possibilidade de chuva fraca.
Amanhã e quarta não chove. Confira agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com o tempo nublado. Ao longo do dia, o sol pode aparecer e também não se descarta alguma pancada isolada de chuva. Temperatura mínima 16 graus e máxima 21. Terça-feira deve ter o sol predominando entre nuvens. O amanhecer fica um pouco mais frio, mas ao longo do dia a temperatura sobe. Mínima 12 graus e máxima 25. Quarta-feira, sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 15 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O começo da semana deve alternar períodos de chuva e tempo firme no Rio Grande do Sul, com expectativa de pancadas mais fortes em regiões como o Sul, Fronteira Oeste e também na Campanha. A partir do final da tarde, o tempo deve ficar firme, embora a nebulosidade ainda se mantenha. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 21 graus. Na Fronteira Oeste, em Uruguaiana, 22. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Na região central, em Santa Maria, 21. Em Torres, no litoral norte, 20 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 19 graus. E agora o espaço é todo do telespectador, da telespectadora. Você de casa interage com a gente, conta a sua informação, conta o que acontece onde você está. Ou, claro, pode comentar também as reportagens que estão no ar, dando aí a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua visão sobre os fatos do dia. Nosso WhatsApp é o 51997697129. A gente vai para a tela já já. Mas antes, recadinhos aqui da nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Ilga Gladys Abish. Obrigado, Ilga, pela participação com a gente. Bom comecinho de semana, viu? Tá com a gente aqui também a Gessi Gomes, mandando boa tarde. Obrigado, Gessi, pela companhia. A Rosélia do Amaral, Heloísa Paixão, diretamente da capital gaúcha, Porto Alegre. A Sandra Ferreira também está ligada com a gente, toda a família. O Everson, alô meu amigo Everson, obrigado pela companhia. O Edson também, a gente fica feliz aqui pelos recados. Bora pra tela, tem participações chegando por meio do nosso WhatsApp. O Diego está participando. Quero parabenizar o CTG Os Galdérios por sediar o rodeio artístico e regional do Enarte. Obrigado, Diego, pela participação e por fazer aqui este registro. Quem mais? Tem mais participações? Jones Martins, parabéns a todos os envolvidos na limpeza do rio. Pena que muita gente não tem responsabilidade e joga lixo em qualquer lugar. É isso, né, Jones? E aí, quando o povo joga em qualquer lugar, em algum momento vai parar no Rio Jacuí, um dos espaços, né, mais importantes aqui de Cachoeira do Sul, que serve inclusive para o abastecimento de água da nossa cidade, do nosso município. Quem mais? Maristela está participando com a gente. Gratidão aos profissionais da UTI 1 e 2 do HCB, todos muito atenciosos no cuidado da minha mãe, Nair. Obrigado, Maristela, pela participação com a gente. Grande abraço aí para a dona Nair. E aqui está, então, a gratidão da Maristela e da dona Nair aos profissionais do HCB, especialmente dos espaços da unidade de tratamento intensivo. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Cachoeira do Sul já contabilizou a média da safra de verão 2022-2023. O laudo e os apontamentos foram discutidos em um encontro na prefeitura. A soja, principal cultura produzida no município, reduziu a produtividade. A estiagem severa do verão interferiu na produtividade de grãos em Cachoeira do Sul. Após relatos e troca de informações entre as entidades, o grupo definiu os números. A soja, a área mais plantada no município, comparando com a média de fechamento de 2022, foi de 23 sacos por hectare. Neste ano, em 2023, a média ficou em 21 sacos por hectare. Essa diferença de queda de 2 sacos no rendimento causa um impacto que pode chegar a 26 milhões em perdas. No arroz, o consenso foi de 7.643 quilos, equivalente a 152 sacos por hectare. Com isso, o cálculo ficou assim. No milho foram mais de 6.000 hectares plantados e uma produtividade de 4.180 quilos por hectare. O arroz irrigado plantou mais de 22.000 hectares
e a produtividade foi de 7.643 mil quilos por hectare. No sorgo foram 810 mil hectares e uma produtividade de mais de 2.275 quilos. A soja em Cachoeira do Sul alcançou 106 mil hectares plantados em 2023 e uma produtividade de 1.260 quilos por hectare. E por fim o tabaco, com 375 hectares plantados e uma produtividade de 1.900 quilos. E essa semana a gente vai falar bastante sobre agro aqui na TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul. Afinal, é a semana de início da Feira Nacional do Arroz, multifeira, que trata de diferentes culturas aqui a partir do município de Cachoeira do Sul. Então fique ligado, porque a gente vai trazer muita informação sobre isso ao longo dessa semana. Gente, sentir dor é algo ruim, péssimo na verdade, né? E a dor tem diversas escalas. Tem aquela que chega a impossibilitar a gente fazer qualquer coisa, a dor que derruba. E a gente vai saber mais disso agora no quadro Dor Aqui, Dor Ali. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um quadro Dor Aqui, Dor Ali. E eu espero que estejam todos muito bem, porque hoje o assunto que a gente vai tratar é quase que uma utilidade pública. Afinal, quem nunca, durante a prática de uma atividade física, às vezes até na academia, sentiu alguma dor ou algum desconforto e pensou, e agora o que eu faço? Será que eu tenho que parar? Será que eu posso continuar o exercício? Será que é seguro? Vou me lesionar mais? E aí, o que eu faço agora? Pensando nisso, então, eu trouxe algumas dicas para vocês que são importantes, né? Coisas que a gente pode vir a levar em conta e a fazer até mesmo quando a gente passar por algum tipo de situação parecida com essa, tá, gente? Muito bem, gente. Tô lá realizando meu exercício, minha atividade física, senti minha dor, um desconforto ou algo assim e penso, e agora? Será que é seguro eu continuar? Eu posso, devo? O que eu faço? Como que eu me porto durante uma situação assim? Gente, vamos lá, eu tenho algumas dicas importantes que vão ajudar vocês nesse tipo de situação, tá, gente? A primeira dica é a seguinte: se eu tô lá, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, tô realizando um exercício qualquer na academia, senti uma dorzinha lá. Se durante este meu exercício a minha dor se mantiver igual ao início ou ela até mesmo diminuir, seguimos lá. É seguro, a gente pode continuar se movimentando. A gente vai monitorando a dor, mas a gente se movimenta igual, tá bom? Outra dica importante que eu tenho: se essa dor aumentar, se vocês sentirem que ao longo do exercício ela está ficando mais chata, está ficando mais incapacitante, aí sim, aí a gente para, troca o exercício, usa algum outro recurso, mas assim, a gente evita de estressar mais esse tecido, essa articulação que está lá trabalhando, para não gerar uma lesão ou até mesmo agravar os sintomas, tá, gente? A minha segunda dica de hoje, eu tenho aqui para vocês, eu vou pedir até para o pessoal da edição deixar aqui na tela bem bonito, a escala EVA de dor. A escala EVA, então, a gente vai colocar ela aqui, que é para vocês de casa já ir se familiarizando e saber do que eu estou falando, tá, gente? Essa escala EVA, a gente usa ela muito na reabilitação, porque é uma forma do paciente dizer para a gente como ele está se sentindo durante alguma atividade, tá? Essa escala ela é uma escala analógica, ela vai do 0 ao 10, tá, gente? Do 0 ao 2, ela tem uma dor que a gente considera ela leve, tá, gente? Do 3 ao 5, ela é uma dor que ela já é leve, mas ela vai passando mais pro lado do moderado, já começa a ficar aquela dorzinha um pouquinho mais chatinha, mas ainda é ok, a gente consegue continuar a atividade com ela. Do 6 ao 7, ela também é considerada moderada ainda, mas ela já está partindo para o lado do intenso. Então ela já é uma dor um pouquinho mais chata, ela já vai entrando para o lado do incapacitante. Do 8 ao 10 é aquela dor intensa, aquela dor chata, aquela dor incapacitante, que em tese não teria como continuar o exercício, tá, gente? Dentro dessa escala, então, do 0 ao 2 é ok, estou sentindo ali no máximo um desconfortinho leve, sigo o meu exercício, tranquilo, é seguro. Entre 3 e 5, a gente já liga aquele sinal de alerta. Imagina o semáforo lá que ligou a luz amarela. A gente liga a nossa luzinha amarela lá e cuida. Se essa dor aumentar, daí a gente tem que parar. Se ela continuar mais ou menos nesse nível, até os 5 ali no máximo, beleza, a gente vai fazendo exercício e vai cuidando dela, tá? Do 6 em diante não é aconselhável justamente pelo que já foi dito, que a gente pode vir a estar
agravando o estresse num tecido, numa articulação e gerando uma lesão, tá, gente? Outra dica importante para finalizar aqui para vocês. Não necessariamente a gente sentir um desconforto durante um exercício é sinal de que a gente tem que parar de fazer esse exercício. A gente pode simplesmente, num exemplo prático da academia, que nem já foi dado aqui, a gente pode baixar um pouquinho a carga, adaptar um pouco o ângulo que a gente está fazendo esse exercício, mas é interessante que a gente não deixe de dar estímulo ao corpo, tá? Então, se sentiu que baixou um pouquinho a carga, ou mudou um pouquinho a posição lá que tu está fazendo o exercício, e sentiu que houve uma melhora, beleza, é seguro, a gente pode continuar se movimentando, tá? Uma coisa que eu sempre saliento aqui, gente, a atividade física é muito importante. Por quê? Porque quanto mais a gente vai praticando essa atividade física, mais a gente vai conhecendo o nosso corpo. A partir do momento que a gente conhece bem o nosso corpo, a gente vai saber dizer se essa nossa dor é uma dor que vai mais para o lado do desconforto ou se ela é uma dor um pouquinho mais incapacitante. A gente vai saber graduar, por exemplo, na escala EVO, que nem já foi dito, se é uma dor 3, se é uma dor 4, 5, 6. Ou seja, exercício também é autoconhecimento, porque a gente vai aprendendo a lidar com esses desconfortos, tá, gente? A minha dica de hoje era essa, eu espero que tenham todos entendido, que vocês tenham gostado. E para quem por acaso ficou alguma dúvida ou algo assim, é só vir na minha rede social, que está aqui também já, e entrar em contato, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição e espero que eu tenha conseguido ajudar no dia de hoje, tá bom? Um abraço, até mais. Isso aí, quinzenalmente aqui no NTSU a gente tem o quadro Dor Aqui, Dor Ali para ajudar quem está em casa a lidar com essas dores posturais, dores de exercícios. Tem uma dúvida, uma sugestão que de repente você queira sobre um exercício físico, sobre uma dor que você tem aí? Mande para a gente a sua mensagem, a sua pergunta no 51997697129, número na telinha para você interagir com a gente. Bom, vamos falar agora sobre educação, sobre ensino superior. Nesse ano, a Universidade Federal de Santa Maria está retomando o seu vestibular e tem vagas para o campus de Cachoeira do Sul. Conversa agora para o repórter Gabriel Hag, que vai detalhar esse assunto em entrevista com o diretor, Anderson Dalmolin. Oi, Gabriel, boa tarde. E aí, Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Pois então, o amigo e a amiga de casa já estão sabendo, já estão lembrados também. A gente vem falando aí há alguns dias da volta, da retomada do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, que chega agora numa edição extraordinária aí para essa retomada. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui na TV Cachoeira Novo Tempo a visita do Anderson Dalmolin, que é diretor do campus aqui em Cachoeira do Sul. Anderson, muito boa tarde. Obrigado pela visita, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde. Destacar que é sempre um prazer estar aqui conversando com a NTSU para falar sobre a UFSM e potencializar o nosso município aqui de Cachoeira do Sul. Exatamente. Anderson, começo te perguntando, essa retomada do vestibular foi guiada, aí foi permeada por vários motivos. Questão de sazonalidade, que nós já conversamos em outras entrevistas, questão também do número de vagas, né? Às vezes o pessoal acabava não vindo. Foi basicamente isso que levou a esse retorno, né? Exato. A gente já tem mapeado dentro da universidade por muito tempo essa questão, assim, o preenchimento das vagas da universidade como um todo, ele estava um pouco abaixo do que a gente gostaria. Então, somos uma universidade pública, gratuita, então a gente tem que promover o completamento total das nossas vagas. Então a universidade entendeu que um retorno do vestibular aproximaria ainda mais a universidade do município, né, de Cachoeira do Sul, da nossa região aqui, região central do estado, e poderia capitalizar ainda mais essa questão do preenchimento das vagas. Pois é, falar em preenchimento de vagas, por muitas vezes, até tu comentou já comigo, comentaste em outras entrevistas, às vezes o pessoal se inscrevia pelo simples fato de se inscrever e acabava não vindo, né? Exato. O SISU, que era o sistema que a gente utilizava, a gente vai continuar utilizando um percentual dele, mas era o que a gente utilizava 100%. Ele democratizou muito a questão do acesso ao ensino superior, mas ele tem essa peculiaridade, né? Então qualquer estudante do Brasil inteiro pode se inscrever. E muitas vezes um estudante de um estado distante do nosso se inscrevia e na hora de vir aí confirmar a vaga que ele deveria estar presencialmente aqui em Cachoeira do Sul, aí que ele ia pesar, mas Cachoeira do Sul é muito longe, o custo para mim me deslocar para lá e para mim me sustentar lá, né, a minha subsistência lá, ele é muito elevado e aí não teria condições e aí acabavam evadindo antes de entrar na universidade, mas eles já tinham ocupado a vaga.
então isso era um problema. A gente espera que o vestibular vá mudar esse panorama. Até porque com o vestibular a inscrição é feita diretamente para aquele curso e naquela universidade, né? Sem essa questão tão universal como tu comentaste, né? Exato. O SISU também potencializava isso, né? O estudante com a nota, ele ia acompanhando e às vezes ele mudava de curso. O vestibular não, a gente escolhe antes, então na hora de fazer a inscrição, meu filho fez a inscrição do vestibular e eu acompanhei para ver a plataforma, então primeira coisa tem que escolher o curso. Depois tu pode escolher aonde tu quer realizar a prova. Nós vamos estar realizando provas aqui em Cachoeira do Sul, em Santa Maria e no campi de Frederico Westphalen também. Então isso possibilita que as pessoas possam realizar a prova numa dessas 3 cidades. Anderson, é uma volta com vestibular extraordinário, porque a ideia é que ele seja apenas uma vez por ano. Então agora ele vai ser de forma extraordinária. É isso, né? Não falei bobagem. Exato. Esse da metade do ano vai ser extraordinário pelo fato de ser na metade do ano. Mas a ideia é fazer um vestibular único no início do ano e já promover o preenchimento das vagas, tanto do início como as vagas de meio de ano. Como é que estão as vagas aqui para o campus de Cachoeira do Sul? Então, a universidade está disponibilizando 30% das vagas para esse vestibular. Aqui para o campus de Cachoeira do Sul, então, nós temos 14 vagas para cada curso de engenharia, engenharia agrícola, engenharia mecânica, engenharia de transportes e logística, engenharia elétrica e 12 vagas para o curso de arquitetura e urbanismo. Lembrando que os cursos eles acontecem aqui em Cachoeira do Sul de forma presencial. A maioria deles é em turno integral, só a arquitetura que é noturno, né? Ou não? Arquitetura e urbanismo e engenharia de transportes também é noturno. Mas os cursos eles estão gradativamente migrando com disciplinas para a noite. A gente entende que a realidade das famílias mudou e que as pessoas precisam trabalhar. Então a gente é sensível a essa situação e a gente está mudando. Como o curso é integral, a gente pode possibilitar que uma parte das disciplinas sejam realizadas à noite. E uma coisa muito importante que a gente tem que destacar assim, é gratuito, não paga nada. O estudante tem ainda acesso a muitas bolsas dentro da universidade que ele pode se sustentar a partir dessas bolsas, né? Então, essa é uma pergunta muito comum aqui em Cachoeira do Sul que me faz, tá, mas quanto é que custa para estudar lá? Não custa nada, gente, é gratuito, é de qualidade e é nosso. Nós temos que usar esse espaço. E ademais, além de tudo isso, o campus ele está em constante movimento. Agora, recentemente a gente fez uma reportagem até com o Anderson falando sobre o asfaltamento. Tem a Casa do Estudante que já chegou e já está aí a pleno. É um campus sempre renovado e em movimento, né? Com certeza. Estivemos essa semana conversando com o reitor também. Nosso projeto de iluminação foi aprovado, R$260 mil, então vamos iluminar de maneira mais adequada ainda o campus. E tem outras obras que estão por vir. O nosso acesso, que hoje ele é provisório, está na Caixa Econômica Federal para ser aprovado. Assim que for aprovado, vai para a licitação. Então, o campus está em transformação, é um campus forte, está pujante, né? E a ideia é que a gente consiga implementar, inclusive, a segunda fase de implantação. O campus ele foi criado em 3 fases. Nós estamos na primeira. A próxima fase ela prevê mais 5 cursos de graduação. Então, a gente dobraria a nossa capacidade. Então, a gente está trabalhando para isso. Olha aí, que baita oportunidade. Anderson, agora o próximo vestibular, sem ser esse que nós vamos ter agora, o extraordinário, só no verão, mas a universidade também dispõe de outros meios de ingresso, né? Com certeza, a gente vai continuar com o SISU, que funciona da mesma maneira, mas vai ficar só com um percentual das vagas, e no verão a gente vai implantar o PSS, que é o Processo Seletivo Seriado. A universidade já teve esse processo, mas com outro nome que era o PEIS, que as pessoas conheciam. Então o que acontece? O estudante ele pode fazer uma prova no primeiro ano do segundo grau, uma no segundo e outra no terceiro. Então esse processo ele vai ser implantado gradativamente. Começa no vestibular de 2024, depois 2025, mas o ingresso só se dá em 2026. 40% das vagas vão ser reservadas para esse processo. Então a gente vai trabalhar com 30% de vagas SISU, 30% de vagas vestibular e 40% de vagas PSS. Tudo isso fora aqueles editais de transferência, segunda graduação, segue valendo tudo normal? Segue valendo tudo normal, é só acompanhar o nosso site, saem lá os editais, portador de diploma. Agora a gente está entrando com a questão dos idosos também, então está entrando um percentual de vagas para aquelas pessoas, porque hoje assim, a pessoa se aposenta e a expectativa de vida ela aumentou e a pessoa pensa, vou continuar estudando. Então tem a oportunidade, né? Busquem, porque tem
o leque de opções ele é muito grande. E acho que é importante a gente destacar as datas, né? Então, as nossas inscrições elas vão até o dia 12 de junho, então podem ser feitas. Nós vamos estar na FenaRroz e no nosso stand nós vamos ter um computador, então quem quiser fazer a inscrição, não conseguiu fazer a inscrição, está com dúvida, aproveita, vai dar uma passeada lá na FenaRroz, passa no nosso stand lá e já faz a inscrição lá no momento, né? A prova vai ser realizada no dia 9 de julho, aqui em Cachoeira do Sul. É um domingo, vai ser aplicada de manhã e de tarde a prova. Olha aí, não tem desculpa. Vai visitar a FenaRroz, já faz a tua inscrição lá, a prova é aqui em Cachoeira, o curso é aqui em Cachoeira, o campus é aqui em Cachoeira. Né, Anderson? Não tem desculpa. Não tem desculpa, é aqui em Cachoeira, é nosso, é de Cachoeira do Sul, e a UFSM Campus Cachoeira do Sul, ela busca cada vez mais se aproximar de Cachoeira do Sul. Tá certo. Anderson, professor Anderson Dalmolin, diretor aqui do campus da UFSM Cachoeira, gentilmente aqui nos visitando na TV Cachoeira Novo Tempo para trazer mais detalhes sobre essa notícia que todo mundo já sabe, mas sempre é bom reforçar, que é a volta do vestibular. Professor, muito obrigado pela visita, pela presença, portas sempre abertas. Tá certo. Nós que agradecemos e também estamos de portas abertas para toda a comunidade, inclusive fora dos nossos horários, finais de semana. O campus tem uma área muito bonita. Quem quiser aproveitar o final de semana, dar uma caminhada, fazer um exercício, que também é importante, o campus está lá e está esperando a comunidade. Tá certo. Obrigado. Então conversamos com o professor Anderson Dalmolin, diretor do campus da UFSM Cachoeira do Sul. Daniel Nunes, meu amigo, volto contigo para o estúdio do NT Sul. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações, falando sobre a volta do vestibular na UFSM Campus Cachoeira do Sul. Vamos ver mensagens da nossa audiência? Olha só, a Suelen está dizendo aqui no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, que ela já está inscrita, está se preparando aí, então para buscar uma vaga, uma colocação para estudar na Universidade Federal de Santa Maria. Boa sorte, viu, Suelen? Quem mais? Está com a gente aqui o Marcos Vinícius dos Santos, desejando para todos uma boa semana. Valeu, Marcos! Rodrigo Soares, pedindo uma força aqui, dá uma força para o nosso canal do YouTube, Os Lesados. Valeu, Rodrigo, pela participação. Boa sorte aí com o seu canal, viu? Quem mais? MacGyver Dias está com a gente aqui também, nosso presidente do Legislativo de Cachoeira do Sul, da Câmara de Vereadores. Obrigado, MacGyver, pela companhia. Boa semana aí para você também, para todos os nossos vereadores do Legislativo cachoeirense. Vamos para a tela, temos mais participações aqui. A Iria Rosane também está com a gente. Eu peguei uma cachorra na rua que estava muito machucada e magra, cuidei bem dela. Só não sabia que estava prenha. Teve 9 filhotes, agora não sei o que fazer com eles. São muitos para cuidar, diz aqui a Iria. Fica a dica aí para nossa audiência, né? Se alguém que tiver interesse, manda mensagem aí no nosso WhatsApp, o 51997697129, que a gente faz aí o meio de campo para doar esses cachorrinhos, né? Quem mais? A Ana Lúcia está participando aqui. Há 3 meses que a empresa responsável pela obra retirou parte das calçadas que estavam quebradas e nunca mais apareceram para refazer. Quero saber se vai ficar assim, diz aqui a Ana Lúcia. Não sei exatamente onde é esse acesso, Ana Lúcia. Se você puder, manda mais detalhes para a gente verificar, tá bom? Quem mais? Temos mais participações aqui da nossa audiência. A Cristina também está interagindo. Olha o descaso no campinho do bairro Oliveira. Muito descarte irregular aí, né? Na beira do mato, tem roupa jogada, material de toda ordem ali. Não é local para isso, né, Cristina? Então fica o alerta, inclusive, para a Secretaria de Meio Ambiente, que vai ter que fiscalizar, mas é uma conscientização que a gente precisa como sociedade. Hoje é dia do meio ambiente, durante todo o mês, na verdade, campanhas serão desenvolvidas, ações aqui em Cachoeira do Sul, para a gente ter um ambiente ainda melhor, mais limpo, muito necessário. O NT Sul de hoje já está chegando ao fim, mas em facebook.com/TV Cachoeira você continua acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!